ansiosos, ansiosas da produtividade. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Diana Soares. Vocês vão adorar esse conteúdo. Ela vai se apresentar já já para vocês, mas hoje a gente vai falar sobre liderança tóxica. Ela é influencer na área e ela é a única ex-líder que se posiciona, que se reconhece como uma pessoa tóxica. Olha que interessante. Bem-vinda, Diana. Se Obrigada. apresente para o pessoal te conhecer, por favor. Bom, eu sou a Diana Soares, eu sou uma ex-líder tóxica, trabalhei 17 anos no mundo corporativo, mais de uma década como líder de equipes no Nordeste, no Sudeste, aqui no Centro-Oeste. E hoje eu tento me redimir e evangelizar e lidar com a minha culpa desses erros que eu cometi e o quanto que eu fiz comigo e com muitas pessoas que trabalhavam comigo um ritmo de produtividade que acabou sendo tóxico também. Não, legal. E a gente estava conversando antes de começar aqui que é sem filtro. E esse é um assunto legal porque, cara, eu tive uma líder tóxica, era uma mulher, inclusive, e ela era, assim, a palavra ideal para falar, ela, assim, é escrota. Entendeu? É a palavra perfeita, assim, para definir. Uhum. Assim, só quem viveu isso sabe realmente que quem não viveu um líder tóxico acha que é mimimi, acha que é besteira, acha que é pessoa fraca. E a gente mesmo que passa por isso, primeiro que a gente demora para cair a ficha. Uhum. E quando cai, você não se permite reconhecer que você está daquele jeito, né? Cara, e eu lembro, tô falando de mim, experiência própria. Então, eu lembro que quando eu ia pra reunião, cara, eu lembro que eu tinha ansiedade, eu tinha ataque de ansiedade, por exemplo. Eu lembro que tinha ataque cardíaco, sabe? Ficava nervoso. Eu sou um cara que normalmente as ideias fluem, então assim, tinha branco, sabe? Sim. Dava assim, cara, eu nem lembrava o que tinha que falar. Cara, foi horrível. São os sintomas do burnout. Sem É, querer, querendo, você acabou é, de falar, não de sintoma, vou me corrigir, são estágios da síndrome de burnout, que é um adoecimento, é uma doença exato. reconhecida pela OMS, reconhecida como afastamento, doença laboral. Isso que você está falando são todos estágios da síndrome de burnout. E você falou que você teve essa experiência. Eu acho que quem não teve, levante a mão. Vamos fazer assim. Quem não teve, aliás, quem teve o líder tóxico, dá um like aí que você vai ver que isso aqui vai bombar, o algoritmo vai impulsionar, porque todo mundo já teve, né? Não tem jeito. Infelizmente. E isso é uma coisa que a gente reproduz, né, Vanks? Sim. Então, quando eu digo que eu sou uma ex-líder tóxica, eu estou assumindo isso publicamente porque em toda empresa tem, em toda cultura tem, e isso tem a ver com o ser humano, que também tem os seus lados sombrios, mas isso é uma cadeia reprodutiva nociva. Eu me tornei líder tóxica porque, desde os meus 18 anos até os 30, eu sofri consecutivamente assédio moral e sexual durante mais de uma década. A minha primeira referência de liderança, seja líder direto ou parceiros de negócios, aos quais eram minha inspiração de liderança, quem me dava feedback, quem me acompanhava, tinham comportamentos tóxicos. Então, o que eu me inspirava? O que eu entendia sobre liderança? Qual era a minha referência de produtividade? Eu tinha 18 anos, era a minha formação profissional. Então, eu só fui repetindo de maneira cega, de maneira inconsciente e muito workaholic. Então, isso foi. E aí, depois, foram acontecendo várias questões, principalmente feedbacks, que me fizeram ir despertando. Mas eu não estou passando pano para mim, porque eu não faço isso de jeito nenhum. Mas eu queria avisar as pessoas de plantão, porque eu tenho muitos haters, né? Vários. Você falou que a sua ex-líder era escrota, certo? Certo. Eu posso ostentar um título num dos meus reels com milhões de views de vaca soberana. Um ex-liderado meu entrou num reels meu viral e respondeu: eu já te chamei de vaca soberana. Era um ambiente adoecedor. Lá, 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 que bom que você se desconstruiu. Que legal. Ele deu esse feedback pra você. Deu. Que legal. Sabe há quantos anos eu liderei ele? Há mais de uma década. Ele fez esse comentário há uns meses Há mais de atrás. uma Há mais de uma década. década. Assim, Ele foi da minha equipe quando eu tinha 20 e poucos anos, que foi a minha pior fase, né? Imatura demais, inova demais para ser líder e despreparada. Agora, quando eu recebi esse comentário, eu fiquei pensando o quão doloroso e o quão intenso é a dor que um líder tóxico causa numa você pessoa. viu, tanto tempo depois o cara ainda lembrava, né? 12, 15 anos, sei lá quantos anos faz, que ele foi meu liderado. E ele entrou num post meu para dizer que me chamou de vaca soberana.
E isso é muito emblemático. Hoje em dia eu uso esse comentário dele para me apresentar às pessoas, porque eu acho que isso fala muito mais do que Uma qualquer ex-vaca currículo. soberana. O soberano eu até aceito, o vaca é muito ruim. Inclusive a Brené Brown fala nos últimos Sim, sim. livros que ela lançou que a melhor forma de você desumanizar uma pessoa e ofender é quando você atribui alguma característica animal, sua cobra, seu jumento, seu burro, sua Interessante. vaca. Você tira a humanidade da pessoa, né? Exatamente, você tira a humanidade, exatamente. É. Mas que para mim foi muito constrangedor, muito Imagino. constrangedor. Eu pensei até em apagar, porque foi meio que uma humilhação pública no Reels muito viral. E ao mesmo tempo eu pensei, mas se eu apagar, eu tô sendo incoerente. Como que eu fico dizendo que Você eu sou estará uma sendo tóxica. eu vou esconder o meu passado, sendo que eu tô dizendo que eu sou uma ex-líder tóxica. Então eu assumi, vesti a camisa e hoje eu falo e mostro publicamente esse comentário para poder mostrar para os líderes tóxicos que você pode ser um bom pai. Esse é um ponto bem importante. Quando eu vou numa palestra e eu pergunto, será que algum de vocês é um líder tóxico? Muitas pessoas ficam gatilhadas, Acho que ninguém vai levantar a mão Não. dizendo eu sou um líder tóxico. Porque a gente acha que ser líder tóxico é uma característica de personalidade, de caráter. E não é. É uma persona. É um personagem que tu assume quando tu bota o crachá. Concordo. Então, por exemplo, eu sou uma filha maravilhosa. Se perguntar pra minha mãe, maravilhosa. Eu sou uma esposa maravilhosa. Meu marido também vai dizer. Eu conheço, gente. É mesmo. É um casal lindo. Meu pet me ama, eu sou uma ótima tutora, minhas amigas me amam, mas isso não tem nada a ver com o fato de eu ser tóxica, eu ter sido tóxica, né, Sim. enquanto líder. Então, assim, são coisas Então, você é diferentes. uma boa pessoa, mas no Isso. seu papel na sociedade como líder, Naquela aí época, você é tóxico. num recorte de tempo, sim, né? Então, acho que é importante a gente falar isso, porque talvez algumas pessoas estejam ouvindo dizer, eu não sou, como se fosse uma ofensa, mas eu não estou te ofendendo. Sim. Talvez a gente esteja constatando um fato de que você reproduz um comportamento em Sim. busca da meritocracia Sim. que te coloca numa posição tóxica que você nem percebe. Afinal, acho que ninguém acorda pensando, hoje eu vou dar um feedback, acabar com a autoestima da pessoa. Ninguém acorda assim. Você só faz. Acho que não. Agora, é muito interessante. Então, assim, ó, o livro que eu escrevi que fala de ansiedade, né, Síndrome da Ansiedade Produtiva, que vai ser lançado no início de 2025, a gente fala que o principal motivo dessa ansiedade é justamente a cultura. Então, essa cultura de produtividade, né? Então, que é o que você comentou. Eu comento isso de vez em quando dou esses cursos de desenvolvimento pessoal, que você sabe que tem essa pegada. Então, eu falo, cara, é engraçado como a figura do gestor, do líder, é ficar carrancudo, ficar chato. Né? Então, esse é um dos sintomas, digamos aqui. Então, se eu não era nada, aí virei gerente, ou virei coordenador. Então, agora eu tenho que ficar mais sério. Então, as pessoas falam comigo, eu tenho que ficar mais assim, entendeu? Começa a virar um escroto, né? Entendeu? E tem várias outras coisas, como você comentou, que vão levando a esse papel de você se preocupar menos, em que pese o pessoal falar que você tem que se preocupar com o liderado, papapá, aquelas coisas todas e tal. E você, na sua trajetória interessante, que é o que a gente conversou, que eu queria trazer aqui para expor para o pessoal, que você tem coragem de falar disso, ou que você era uma líder de empresas grandes, que eu conheço, que não convém te falar, mas de empresas grandes, é conhecido que as pessoas querem trabalhar lá, era uma líder tóxica e que depois de um tempo você reconheceu esse negócio, né? Sim. Eu fiz um Reels há pouco tempo, gravado na rua, eu vi, eu achei maravilhoso. Então, parabéns, você está maravilhoso nesse papel de repórter de rua. Valeu. Então, e é uma pesquisa da Harvard que fala justamente isso, que olha só que interessante, quando eu tenho um líder tóxico, eu tenho duas chances. Ou eu viro um tóxico, olha que coisa louca, entendeu? Que às vezes você fala, cara, o meu líder ele é um babaca, ele é tóxico e tal, não sei o quê, mas você acaba virando igual o cara, né? Ou então você vira um ansioso e um deprimido. Entendeu? Então, assim, eu queria que você comentasse. Você que tem experiência e vai em várias. Eu vejo, te sigo, né, também nas redes sociais, vejo que você vai em várias empresas grandes e tal, fazendo uma evangelização, como você comentou. Então, como é que isso é? O pessoal tem consciência disso? Que ele mesmo pode virar um líder tóxico, por exemplo? Você acredita que sim? Isso é uma grande surpresa. Toda semana eu recebo no meu inbox pessoas, líderes, dizendo. Eu me reconheci sendo assim, eu tinha esses comportamentos que você está falando, busquei terapia, eu me arrependo muito, eu, inclusive, vou pedir demissão porque eu não sirvo para ser líder. E aí as pessoas têm essa percepção. Isso é muito impressionante, porque eu vivia numa bolha de ignorância e prepotência tão absurda que eu recebia todo ano pesquisa da GPTW, a empresa, né, tinha uma cultura muito forte e eu dizia que o problema era dos outros, eu era muito refratária, muito reativa, né? E hoje eu recebo pessoas com um novo nível de consciência que se espelham em mim dizendo eu também era assim e estou me trabalhando e me desenvolvendo.
E aí, sobre a ansiedade da produtividade tóxica, enfim, sobre essa ansiedade produtiva negativa, tem alguns pontos muito interessantes, Vance, sobre como que o líder influencia e como que a produtividade se torna tóxica. Por exemplo, quando um líder ele desumaniza uma pessoa, dá feedback, não elogia, é intolerante ao erro, essa pessoa começa a ter muita raiva desse líder. Depois que ela começa a ter muita raiva desse líder, essa raiva se volta contra ela. E ela começa a ter raiva dela, porque ela se sujeita a estar nesse ambiente. Depois que ela direciona essa raiva para ela, sabe para onde que ela direciona essa raiva? Para produtividade. E ela começa a virar workaholic e ela começa a produzir mais e mais e mais de um jeito desordenado, com baixa qualidade, para evitar entrar em contato com sentimentos de raiva e culpa por se permitir estar nesse ambiente tóxico. Porque não dá tempo dela racionalizar, né? Porque quando a gente para respirar e meditar, ou quando a gente tira férias, você concorda que a gente começa a refletir sobre outras perspectivas da vida e questionar mesmo as coisas? Qual que é a melhor forma, Vance, de você controlar pessoas? Qual que é a melhor forma de você manipular pessoas? Deixando elas cansadas, exauridas de tanto trabalhar. Porque elas ficam tão anestesiadas e cansadas de trabalhar que elas não questionam nada. Então, existe uma estratégia muito perversa de corporações e empresas sobre produtividade, sobre entrega de resultados, sobre 1% por todo dia melhor, sobre trabalhar duro, jogar duro, enfim. Virar milionário. Pronto. Que faz com que exista uma opressão dentro das equipes, onde o líder oprime a liderança, o CEO oprime o diretor oprime a média gerência e aquela gerência oprime... É uma cascata. Isso. Né? Só que, ao invés de isso gerar um efeito não só depressivo, porque gera um processo depressivo, isso faz com que as pessoas produzam muito. Só que isso é curto prazo. Elas produzem muito para evitar entrar em contato com tanta raiva que elas estão sentindo delas e da empresa. Depois isso é reproduzido no cliente e no produto. Então, existem muitas linhas que estudam segurança psicológica que veem o seguinte: as empresas onde os produtos têm mais erros, mais falhas, mais gambiarras, processos que não são seguidos, eles estão associados diretamente à opressão e ao excesso de cobrança por produtividade. As pessoas descarregam no trabalho delas, no Excel que ela está fazendo, no PowerPoint, no sistema, no atendimento ao cliente, toda a repressão que é feita da liderança sobre elas. Isso é interessante. Naquele mesmo estudo que eu falei agora, ele fala o seguinte, que o líder tóxico, ele é mais produtivo. Sim. É interessante isso, né? Mas a qualidade é bem pior. Entendeu? Então, mas quando você está olhando de maneira geral, então eu sou tóxico e você não é. A gente trabalha junto, por exemplo. Entendeu? Então, quando a gente vai ver, você só entrega 3 relatórios. Entendeu? Eu entrego 10 relatórios. Entendeu? Agora você vai ver, os teus 3 estão lá impecáveis. Os meus 10, sei lá, 6... ou se bobear, todos estão uma porcaria, né? Mas eu consigo até me vender melhor, porque, cara, eu entreguei 10, a Diana só entregou 3. E aí, aí vem o termo na força do ódio. É perfeito. Essa produtividade, ela é na força do ódio. Concordo. E por mais que eu esteja brincando, mas não é brincando, é sério. Aí, vamos fazer o link com o que você falou da pesquisa, que é quando a pessoa deprime. O que acontece no curto prazo? Para não encarar esses sentimentos que eu estou sentindo de raiva e culpa, por eu achar que eu tenho culpa de me permitir ser assediado e viver nisso, eu produzo muito. Só que tem uma hora que o corpo não aguenta. Aí você vem com um esgotamento físico. Aí vem uma enxaqueca, uma dor de barriga, um piriri antes da reunião, um olho tremendo. Vem para sintomas físicos, né? Você começa a somatizar. Então começa na cabeça, vai para o físico. Isso. Uma das minhas pós-graduações é em psicologia psicossomática. Então, eu tenho uma formação específica nisso e, basicamente, eu me pós-graduei em estudar como que as emoções viram sintomas físicos. Então, no médio prazo, aquele comportamento produtivo tóxico, onde você entrega com baixa qualidade, ele tem um efeito rebote e você começa a ter sintomas de psicossomatização e aí é quando você começa a pegar atestado, tua imunidade cai, aí tem uma rinite, uma faringite, uma queda de cabelo, uma gastrite. E aí é quando a pessoa começa a identificar que ela está entrando no burnout ou na depressão ocupacional. Porque hoje a gente já tem uma outra variação de um adoecimento laboral, que também é uma depressão ocupacional, que linka com o que você acabou de falar no início da pesquisa. No livro eu faço uma distinção que eu acho que é importante entre essa ansiedade produtiva, que ela, digamos, é um primeiro step, é um primeiro passo. Então, que é essa ansiedade, que essas características eu começo a me cobrar
eu quero produzir mais, que você falou, e tem muito sentimento de culpa, né? Assim, pô, caramba, eu devia agora, em vez de eu estar aqui, eu deveria estar respondendo mensagem, ou deveria estar lendo um livro, ou deveria estar fazendo um curso, em vez de estar descansando, entendeu? Então, aquela maluquice lá que eu falo até daquela do acordar às 5 horas da manhã, pior que assim, eu acordo cedo, eu acordo muito cedo. E eu faço um monte de coisa, assim, quando o pessoal acorda, eu já fiz 1 milhão de coisas. Mas é orgânico para você. Para mim é orgânico, exatamente. Eu não me obrigo a fazer isso. Não é um milagre da manhã. Não é o milagre da manhã. Eu de férias, eu acordo 5 horas da manhã. O nome disso é saúde. Parabéns, tá? Assim, e por que eu faço isso? Porque, cara, quando eu acordo cedo, eu tenho 2 filhos, né? E minha esposa. Então, assim, quando eles acordam, que eu me dedico a eles, eu já fiz um monte de coisa para mim. Entendeu? Então, assim, eu já li o que eu queria ler, então eu já malhei o que eu queria malhar, entendeu? Eu já fiz um monte de coisa para mim. Então, é o meu tempo. Entendeu? Que depois disso eu faço o quê? Quando eles acordam ali, tipo, 7 e pouco, então aí eu já fico com eles, aí eu preparo o café da manhã, aí depois tem que entrar no trabalho, rotina, entrar no... Então, assim, para mim o meu tempo é esse. E depois do dia eu não coloco porque eu tô cansado, eu não quero fazer mais nada mesmo. Quando chega no final do dia. Então, o meu tempo é esse, né? Mas você tá regulado, né? Tô regulado. Agora tem gente que, aí de novo, aí a pessoa se obriga a fazer isso. Aí isso gera pô, caramba, eu não acordei 5 horas hoje, eu não meditei, eu não li um capítulo do livro que eu tinha que ler. Então, esse vai gerando ansiedade. A ansiedade vai levando ao burnout, que é o que você comentou, que é coisas de trabalho. Então, assim, é tanta carga de trabalho que a pessoa estafa, né? A pessoa quebra. E começa a ter esses sintomas de pele, de cabeça, de não sei o que, fisiológico. A pessoa começa a ter... Cara, eu já tive... Na época lá que eu tinha eu ficava com o olho tremendo assim. É o clássico esse. Coisa de maluco, cara. Eu ficava, é gente, o que tá acontecendo comigo, sabe? E, de novo, eu só percebi quando cheguei nesse ponto quando físico. chega no físico. Mas deixa eu te perguntar. Então, assim, a gente entendeu, então, esse contexto tóxico, que é ruim. Agora, como que eu reconheço isso o mais rápido possível e o que eu tenho que fazer? Tá. Eu quero fazer um link, vou te responder isso fazendo o link com o termo ansiedade, que é o tema do seu livro, né? Existem alguns tipos específicos de ansiedade no trabalho. E eu amo o fato de que você está escreveu sobre isso. Quero muito ler e esperar autografar, inclusive, meu livro. Sem dúvida. Existem 2 ansiedades no trabalho que eu quero frisar. A ansiedade pela degradação do corpo e a ansiedade pela degradação das relações. Interessante. A ansiedade pela degradação do corpo é quando eu trabalho muito, desse jeito que a gente falou, essa produtividade tóxica, e eu começo a perceber que tem uma dor de cabeça que não vai embora, tem aquela insônia, eu começo a beber aquele vinho, aquela cerveja 3, 4 vezes por semana, porque eu mereço, para relaxar. E aí, é um clássico, todo mundo já passou por isso. Desculpa, só fazer um código. Eu comento isso com a minha esposa, aquele negócio do eu mereço pra caralho, né, que o pessoal fala. Tem a figurinha, eu tenho, essa no WhatsApp. Que posta e tal, não sei o que, eu falo, cara, isso é ruim. É ruim, mas é um recurso de sobrevivência. É um recurso de sobrevivência. Não vamos julgar, concordo, porque isso é recurso de sobrevivência. Concordo. Mas, assim, no geral é ruim, porque a pessoa ela começa a ter hábitos ruins, digamos assim, não saudáveis, que ela nem está percebendo isso, mas é a válvula de escape, como você comentou. Mas isso é para não psicotizar. Então, é a válvula de escape. A gente tem que ter essa empatia profunda, sim, porque as pessoas não escolhem. Para não psicotizar e não surtar, psiquicamente falando, ela precisa dessas estratégias, até que em algum momento ela desperta, sim, né? Às vezes no sofrimento, não, na emergência, com a paralisia facial e por aí vai, né? Vamos voltar. Ansiedade. A ansiedade pela degradação do corpo é quando o meu corpo começa a dar sinais de que eu não tô bem, aí eu olho a minha agenda e digo, eu preciso fazer um check-up. Aí você olha, aí você liga para aquele plano de saúde fuleiro que você tem daqui a 3 meses, aí você diz, não, daqui a 3 meses demora muito. Depois eu vejo isso semana que vem. Semana que vem eu vejo. Aí um dia você bate na emergência. Pronto, aí você já vai com o notebook, né? Porque depende de como você trabalha. Ou com o celular, né? Porque eu tô fazendo uma fala muito privilegiada, desculpa aqui. Mas aí a pessoa não tem um notebook, mas ela tem um celular e tem um grupo no WhatsApp do trabalho. Eu já vi... Desculpa, pode toda falar, hora... Não, eu não me incomodo, tudo bem. Porque eu lembro, assim, eu já tive uma chefe que ela foi internada e ela levou o notebook e ficava lá despachando. Eu falei, cara, essa mulher tá internada e mandando mensagem aqui, me enchendo o saco. Não, se ela parar pra perceber o horror que ela tá fazendo com a vida dela, ela surta. E pior, e depois virou elemento de cobrança, né? Entendeu? Porque depois que ela teve esse desempenho brilhante, aí a gente não tinha mais permissão de ficar doente. Não, e se eu trabalho doente, que sou a chefe, imagina você. É isso, então. E aí, enfim, é um Porque ciclo... ela falava, cara, eu tava internada e tava trabalhando. Como é que você tá com uma sinusite em casa e não tá trabalhando? Aí, ó, a gente fala nos primeiros 10 minutos do podcast sobre isso. Sobre um ciclo que vai se perpetuando, né? Isso. Bom, aí eu fui e não marquei a minha consulta com o médico. E aqueles sintomas todos aparecendo. Daí...
Eu fui para emergência, fiz uma consulta, o médico disse, tem um probleminha aqui, toma esse remédio, daqui a 15 dias eu quero retorno, certo? Dá um like aí, todo mundo que foi no médico e não foi pro retorno. O algoritmo vai explodir esse podcast, porque ninguém vai pro retorno. Por quê? Porque não vai sair no meio do expediente para fazer retorno. Esse processo de sintomas no corpo, em que eu não vou no médico, não faço um tratamento e eu não paro para cuidar do corpo, se chama ansiedade pela degradação do corpo. Entendi. Eu começo a ficar ansiosa, e eu não sei por quê, porque eu sinto que o meu corpo está falhando e eu não paro para cuidar dele. Então, Só para quando ele realmente olha quebra, isso, né? o fato de você não fazer um check-up te deixa ansioso. Sim. O fato de você tomar o remédio sem saber a causa do problema te deixa ansioso. E o fato de você não fazer um retorno te deixa mais ansioso. Então, o que E você o fato acha... de tomar remédio e não resolver te deixa ansioso. Então, é bem consciente o processo. O seu corpo está degradando, Sim. você sabe, mas você não está parando. A segunda ansiedade é a degradação das relações. Eu sou especialista em segurança psicológica em times, que é, para mim, o tema mais importante da próxima década da gestão de pessoas, que é segurança psicológica. E aí, quando eu vivo perto de colegas que tem inveja, que tem fofoca, que tem panelinha, que tem favoritismo, que eu me sinto julgada, as minhas relações estão se degradando. E isso faz com que eu fique muito ansiosa, porque a sensação que eu tenho o tempo todo é que eu sou inadequada, que a minha pergunta é burra, que se eu falar na reunião vou ser julgada, que a minha ideia não vale a pena. E essa relação tóxica com os colegas de julgamento que existe me deixa ansiosa. Então, veja quantos gatilhos de ansiedade específico tem só no ambiente de trabalho, sem falar das relações familiares, né? E agora sim, fazendo o link, respondendo a sua pergunta, como que eu descubro que eu estou no esgotamento, que eu estou num ambiente tóxico, enfim, o que, que eu posso fazer antes de ter um sintoma físico? Porque nem você comentou, quando eu já estou sem amigo, ou quando meu corpo já está ferrado, não é possível que não caia a ficha, né? Não, é possível. Mas assim, agora é possível, pior que é. As pessoas... Pior que é possível. Mas eu tô falando assim, o quão antes eu consigo perceber para justamente não chegar nesse extremo aí, né? Existe a Herbert Freudenberg e Gayle North, criaram, psicanalistas também, os 12 estágios da síndrome de burnout, que eu recomendo muito que vocês pesquisem, porque ele é muito didático. Um dos primeiros estágios da síndrome de burnout é a ambição excessiva e a não satisfação nunca com o que você faz. Quando você começa a ficar, deixa de ser ambicioso para ser ganancioso no trabalho, isso já começa a ter uma conotação de adoecimento. Porque a gente ser ambicioso e querer crescer, e ser melhor e ter aumento de salário é maravilhoso. Mas quando isso se torna o único propósito da tua vida, uma crescer obsessão. de cargo, isso já é um traço de adoecimento. Necessidade de aprovação constante. Você teve um chefe tóxico, eu também tive, eu também fui. Quando eu estou numa relação no meu trabalho, onde eu preciso o tempo todo pedir um feedback para saber se eu estou indo bem, onde o tempo todo eu preciso agradar até o ponto de falar tudo que o meu chefe quer ouvir, eu estou numa necessidade de aprovação constante. Isso já é um sintoma de burnout, ou seja... Nada do que eu faço parece ser bom. Eu não tenho feedback do meu gestor. Então, o tempo todo eu estou tentando provar que eu sou bom. Tentando agradar. Essa baixa autoestima profissional e essa necessidade causa o próximo estágio da burnout, que é o excesso de trabalho. Então, o excesso de trabalho, ele não é uma escolha deliberada de alguém que não tem prazer na vida e na família. Não é, gente. Isso é um sistema que a gente está inserido. O sistema diz que o teu valor está atribuído ao teu trabalho. Se o teu trabalho não é valoroso, se o que você faz não gera valor para a sociedade, você não tem valor. Então, o que acontece? Tudo que eu sou no mundo parece que é o meu crachá. Então, eu começo a trabalhar muito, excessivamente, para provar o meu valor para o meu chefe, porque o meu chefe não dá feedback e eu não sei se o que eu faço tem valor. Isso que eu estou te citando são estágios do burnout. Então, se você já percebe esse movimento em você, você já iniciou. Sim. Dá para dar ré? Dá para dar ré. São 12 estágios. E aí, os próximos estágios são... E aí, infelizmente, muitas pessoas se reconhecem. Você se distancia dos assuntos familiares da sua casa. Você começa a não ter paciência para a birra do seu filho, não quer ter DR com a tua esposa, com teu companheiro, com teu companheiro. Você simplesmente diz, eu não tenho cabeça para isso, eu não quero. Então, ela começa a evadir dos problemas familiares. Depois vem o isolamento social, que é quando eu não quero mais ir para o happy hour. Quando eu tive 2 burnouts, um me incapacitou radicalmente, eu parei de dirigir, eu não conseguia nem segurar um copo d'água, porque as dores crônicas tiraram a minha força, literalmente, de viver. Você começa a se afastar dos contatos sociais. Então, você vai para um happy hour, muita gente aqui vai se reconhecer e diz, o que esse povo tá tão feliz nessa empresa de merda, né? Esse azedume
se chama cinismo. O cinismo é um estágio da síndrome de burnout, e o cinismo no burnout não é o cínico de ser cínica como a gente conhece. O cinismo é quando você olha para essa empresa e diz assim: nada disso faz sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, isso aqui é péssimo para a sociedade, a gente só visa o lucro. Blá. Então a pessoa perde o senso de propósito. Ela tá Então, ali, ela tá amarrada, né? Está exatamente. presa. Até aí, Vanks, pode ser que a pessoa não tenha tido nenhum sintoma físico. Ela já está ali no 6º estágio do burnout, ela já chegou na metade do caminho. Geralmente, o primeiro estágio fisiológico, que é um sintoma, aparece mais ou menos no 7º, 8º estágio, que é quando eu perco vínculos afetivos, eu não quero vínculos afetivos, eu evito contatos com as pessoas, e daí eu entro em despersonalização, que é um dos últimos estágios, que é quando eu não me reconheço mais. Você passou por isso? Em algum momento você acordou e disse: cara, eu tô tão triste, tão para baixo, tão sem tesão. Quem que é esse cara? Você passou por esse autoquestionamento em algum momento? Eu cheguei a pensar assim, falei, cara, eu acho que eu não era pensamento suicida não, mas é até parecido, mas não é. Mas eu cheguei a pensar, falei, cara, acho que eu não me encaixo mais nesse mundo do jeito que tá. Você questiona a sua existência. Falei, cara, não faz, mas de novo, não era suicida. Eu sei que esse Sim. mesmo pensamento tem para pessoas suicidas também, né? Mas no caso, eu falei, cara, assim, para onde que eu vou? Porque onde eu olho, eu vejo a mesma coisa. Sim. Entendeu? Desesperança. Exato. Desesperança é um dos estágios da síndrome de burnout. A desesperança de que não faz mais sentido. Então, você para de tentar. E aí é o começo do fim. Enquanto uma pessoa está numa organização e ela ainda tem raiva, ela ainda tem um sentimento. Quando ela tem desesperança, ela está desistindo. Acabou. E sabe qual é o maior problema de desistir? E aqui eu quero falar com a liderança especificamente. Quando a sua equipe começa a desistir do trabalho, ela desiste da empresa, do cliente e depois dela. E aí volta para a história da depressão e do burnout. Então, depois disso, tem os sintomas depressivos. Isso que você falou é importante frisar. Burnout não é sinônimo de depressão. São CIDs diferentes no atestado. São médicos diferentes, remédios, enfim. Isso. Mas um dos últimos estágios do burnout são sintomas depressivos, que é quando você tem que ressignificar a sua existência no mundo e as coisas não fazem sentido. E o último, que é o 12º, é o colapso. O colapso geralmente vem com uma taquicardia que parece um ataque fulminante de coração, paralisia facial. É um momento que você dá uma pane, uma tela azul mesmo. Inclusive, eu conheço pessoas, Vanks, que se internam em hospitais psiquiátricos devido ao terror que ela pensa em ter que voltar para a empresa. Esse é o nível do adoecimento que a gente está vivendo no nosso país. Não, eu acho que esse é o podcast que eu tô mais sério, porque eu acho assim, eu acho esse assunto é muito sério, é muito chocante nessas coisas. A gente tem que falar com humor para poder trazer audiência e trazer um pouco mais de didática, mas sim, é uma questão de saúde pública. Agora, caminhando assim para até depois a gente ir encerrando, então a gente falou das características, o que é, como é que a pessoa identifica, que você falou agora, é muito legal essa questão dos estágios. Agora, assim, é possível, então, você conhece pessoas, tanto que sofreram a liderança tóxica, conseguiram sair e hoje estão bem, como também líderes, você, óbvio, é um exemplo desse, mas quer saber se você encontra. Então, líderes que eram tóxicos e que reconheceram isso e conseguiram dar a volta por cima e hoje fazem o bem, digamos assim. Existe. Muitos. A minha jornada ela é mais uma no meio da multidão. Eu sou facilitadora de comunicação não violenta e segurança psicológica, que são as minhas bases de conteúdo que me transformaram. A minha jornada é muito parecida com a jornada da maioria dos líderes ex-tóxicos, que é basicamente o seguinte: você usa muito adjetivo, você assedia, você é agressivo. Tem falas como: eu não sou agressiva, eu sou autêntica, eu sou sincera. Quando no fundo você está cometendo sincericídio, né? Que está matando as relações através da sua falta de habilidade de se comunicar. Então, eu diria que tem alguns remédios para essa doença. A primeira delas é a terapia, inquestionável. A segunda, na minha opinião, né, é comunicação não violenta. Porque quando você estuda comunicação não violenta, você estuda escuta, empatia, vulnerabilidade e segurança psicológica, para quem é líder principalmente. Então, existe sim, Vanks, cursos, livros, mentorias, coaching, existe um arsenal de possibilidades para você se desenvolver. Então, quando eu me lembro que eu fui tóxica e mais ou menos durante uns 8 a 10 anos, e a segunda metade da minha carreira eu fui uma líder humanizada, né? E isso é verdade. Muitas pessoas trabalharam comigo em Minas aqui que podem confirmar isso.
E eu lembro que uma vez uma pessoa que me conheceu antes, que trabalhou comigo durante essas 2 décadas, disse assim: Diana, você mudou demais. Você é uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente, sabe, dá para acreditar que um líder escroto muda. E nesse processo, eu disse para ela: não é que eu mudei, é que eu tirei a máscara. Eu descobri que eu podia dar resultado sendo eu mesma. E uma das coisas mais Cara, que importantes. legal. E uma das coisas mais importantes que eu falo na minha palestra, eu tenho uma palestra, Vans, que se chama Eu, Ex-Líder Tóxica. Eu literalmente pego o microfone e falo de todos os horrores que eu fiz e Eu as imagino. crenças que eu tinha, gordofóbica, homofóbica, Sim. enfim, etarista. E quando eu falo isso, uma das coisas que eu recomendo fortemente para os líderes que estão em remissão é pedir perdão. Cara, eu tive que pedir perdão para tanta gente. Foi uma saga. E até hoje eu não me livrei da Sim. culpa. E eu não vou me livrar. A culpa e o remorso que eu sinto por esses comportamentos vão levar o resto da vida. Então, o que eu digo para os líderes é: só tira a máscara, porque as pessoas vão gostar mais de você. E tem uma coisa que também foi tema de terapia durante muito tempo, e muitos líderes vão se reconhecer. Eu perguntava assim: mas e se eu for boazinha? E se eu elogiar demais? Eu não vou amolecer, Vou não? perder o domínio da... Isso! Eu tinha muito medo disso. Será que eu não vou ficar mole demais? E será que as pessoas vão me respeitar? Hoje eu olho para isso e, meu Deus, quanta ignorância, Senhor. Mas é a cultura que a gente comentou, né? A cultura cultura. do... E aí eu descobri que não, cara. Sabe o que eu descobri? Que quanto mais eu era carinhosa, Sim. afetiva, e eu assumia que eu era falha, que eu errava, mais as pessoas davam resultado. E a minha vida se tornou mais leve. Então, sim, existem muitas formas, e eu diria esses caminhos, tá? CNV, terapia, meditação, pelo amor de Deus, né? Acredita na GPTW ou na pesquisa de clima da Pulsos, ou sei lá qual é a empresa que faz a tua empresa, e toma aquilo como material terapêutico, vai dar bom. Legal. Você falou, só para a gente ir encerrando aqui, quando você falou dessa questão de tirar a máscara, tem um livro que chama Reinventando Organizações, do Frederic Laloux. Eu ajudei a traduzir esse livro aqui para o Brasil, né? E ele fala lá a característica de uma organização evoluída, que ele chama com nível de consciência evoluído, né, que é assim que ele chama, ele fala da integralidade. A integralidade é que eu consigo ser eu mesmo em casa e no trabalho. Entendeu? Então, esse conceito é muito interessante, que é o que você comentou. Então, hoje em dia, essa cultura leva a eu ser... É diferente de ter chapéus. Óbvio que eu tenho um chapéu, por exemplo, de esposo, de pai, de colega seu, entendeu? E assim por diante, né? E agora, é diferente ter chapéu de ter aquela carcaça, né? Entendeu? Então, assim, eu coloco uma carcaça para ser pai, uma carcaça ali para ser líder e normalmente uma carcaça que não é muito agradável, realmente é combativa, né? Sim. E sendo que quando a gente olha para o senso comum, a gente sabe, cara, o que é melhor? A colaboração é tudo. A gente trabalhar colaborativamente. É muito mais inteligente do que eu trabalhar sozinho ou trabalhar coercitivamente, né? Só que o pessoal tem atitude contrária a isso, de eu chegar e mandar, não, você vai fazer isso, acabou, não discute, papapá. Né? Então, eu posso trazer uma fala polêmica sobre meritocracia? Manda bala. Você acabou de falar sobre é muito mais fácil eu fazer de outro jeito, como se eu pudesse escolher. A verdade é que a gente não pode escolher. O sistema meritocrático, falando só de cargos, porque não existe meritocracia quando eu falo de gênero e raça. Mas quando existe, se 2 pessoas brancas com a mesma escola, com a mesma universidade, com o mesmo grau de instrução estiverem concorrendo a um cargo, talvez exista meritocracia. Mas o conceito de meritocracia diz o seguinte: você vai ganhar um aumento de salário, você vai ser promovido, você vai prosperar e ter sucesso dentro do padrão que a gente conhece hoje, né? Se você se destacar e for melhor que os outros. Se você contar os podres da equipe para o seu chefe e se você não se misturar e for extremamente produtivo. Ou seja, não tem tempo para afeto. Só tem tempo para produzir, produzir, produzir. Esse conceito que nos envolve como um gel que tu não consegue escapar dentro das empresas, faz com que, de fato, eu não escolha ser assim. Eu entro num sistema onde, para prosperar, eu preciso ser assim. E você falou de chapéu. Chapéu é uma coisa que eu posso tirar e colocar quando eu bem entendo. Isso. A máscara, para mim, tá mais aí, gente, cringe. Quem aqui assistiu Máscara, o filme ou os desenhos, tá? É muito antigo. Vocês se lembram que o Máscara, ele colocava a máscara e a máscara dragava o rosto dele? O que eu percebo é que as máscaras que foram impostas pelo sistema que a gente vive hoje diz o seguinte:
Para você sobreviver e prosperar e ter cargo e status, você precisa colocar essa máscara, só que ela agarra na tua cara, igual a máscara do Máscara, e tu não consegue mais tirar. E quando tu coloca a máscara, você lembra, quem que era o Máscara Verde? Demônio, ele pintava, ele era outra personalidade. E quem que era o cara bonzinho quando tinha a máscara? Ele era outra pessoa, o cachorrinho do Máscara também. Sim. Cara, é isso. A gente tem que aprender a reconhecer que não é sobre eu ser uma pessoa boa ou ruim. Eu sou ótima, eu ajudo as pessoas, eu sou generosa, blá, blá, blá. Cara, mas quando tu chega no trabalho e tu coloca aquela máscara, tu vira outra pessoa. Assume, aceita e vai trabalhar em terapia. Simples. Então, esse é o conselho que eu dou para a liderança. E fala sobre isso. Faz o que eu estou fazendo. Hoje o meu trabalho é o seguinte. É pegar um elefante branco, uma manada de elefante branco e pintar de todas as cores para a gente falar o que tem que ser falado. Porque quando uma pessoa fala, outra fala, e a gente começa a falar, exatamente. Não, legal. Infelizmente, a gente está chegando no final. Você tá muito, eu ficaria aqui sem sacanagem, mais umas 10 horas aqui conversando contigo. Muito legal, aprendi coisa pra caramba também contigo. Sempre aprendo, né? Contigo, assim, acho muito legal. Você realmente é uma estudiosa mesmo desse movimento, né, que você está criando aí. E sorte que existem pessoas como você que fazem esse trabalho de evangelização aí, para as pessoas perceberem, tanto a pessoa que está sofrendo, quanto a pessoa que causa, né? Que na verdade todo mundo é vítima, né? Quando a gente for ver ali, tanto a pessoa que causa, quanto a pessoa que sofre, ambos são vítimas, né? Como você falou, de uma cultura que é muito tóxica, né? Na verdade. Então, para a gente encerrar, dê o seu fala final para o pessoal, o conselho final, e também passa os contatos, o pessoal poder te achar, dar palestra nas organizações, te seguir no Instagram. Sim. O meu Instagram é o Diana Soares SA, o meu LinkedIn é Diana Cardoso Soares, eu produzo conteúdo nessas duas redes. Eu sou facilitadora e design instrucional e eu confesso que eu gosto muito mais de fazer facilitação do que palestra. Inclusive, as minhas palestras nem slide tem, só para você ter ideia. Hoje eu nem uso mais slide. Então, se você precisa impactar e mudar o comportamento das suas equipes, dos seus líderes de uma maneira ativa, esse é o trabalho que eu faço. Eu vou para as organizações com metodologias ativas, sem slide, para causar esse impacto. É isso. Eu espero... Eu nunca sei se eu quero que as pessoas me sigam nas redes sociais, porque quando a pessoa me segue, às vezes ela descobre que ela está com burnout ou que ele é um líder tóxico, mas eu ainda acredito que é melhor a gente saber a verdade, por mais dura que seja, porque pelo menos a gente consegue fazer alguma coisa para mudar, né? O primeiro passo para resolver o problema é reconhecer o problema, né? Você não consegue resolver, você não sabe o que tem. Então vem para o meu Instagram, você vai reconhecer alguma coisa aí. Bom, obrigado, Di. Obrigada. Pessoal, se você curtiu esse conteúdo, então curta, siga o canal, ativa o sininho, compartilha com pessoas que você acha que precisa, que vai ser útil esse conteúdo, e vamos juntos alcançar o reequilíbrio. Vem comigo.